Chegamos no final de 2018 e o que fica mais uma vez é o orgulho de ser gremista. Entre os vários pontos está a certeza de poder combater a flauta burra com fatos, sem insultos, kkkk, deboches ou piadinhas sem graça. Porque a flauta burra, sem dúvida alguma, é um dos itens mais inconvenientes da rivalidade. Pessoas adultas repetindo incansavelmente o mesmo comentário com ar de deboche e provocação, mesmo sabendo que o que ela fala não é verdade. Os mais esclarecidos não conseguem entender esse gesto. Existe a teoria que eles se baseiam no que faz a tortura chinesa, que é repetir um ato minúsculo, mas de uma forma incansável até irritar. Parece loucura, mas é isso mesmo. Eles nem ouvem o que tu quer falar. Eles ficam ali. Aqui no Rio Grande do Sul, os surtados do Podrinho, a parcela da torcida colorada que surtou com o rebaixamento 2016, não conseguem vestir a humildade, tentam alimentar a arrogância, mesmo sabendo que é um time recém-promovido, muito ruim, eliminado de tudo e há 8 anos sem nada ganhar fora do perímetro regional. Então esses surtados, eles têm 3 flautas burras que, olha, é comédia. Vamos à primeira. Grêmio não tem mundial. Então, falemos de história. O mundial, a partir da década de 60, foi disputado entre o campeão da Libertadores da América e o campeão europeu em 2 jogos, um lá na Europa, outro aqui na América do Sul. Competição deficitária, desagradável aos clubes, logística difícil, complicada. Os europeus não queriam vir jogar aqui, principalmente quando a decisão era contra argentinos ou uruguaios, porque daí não tinha futebol, tinha guerra. A competição iria acabar. Apesar dos grandes jogos, destacando a decisão do Santos contra o Benfica e a outra contra o Milan, craques passeando dentro de campo. Mas a FIFA gosta de dinheiro, não gosta de futebol. E quando parecia que estava tudo perdido, o Japão, que queria popularizar o futebol lá na Terra do Sol Nascente, comprou o direito de organizar a final do campeonato mundial, realizada num único jogo no Japão. A FIFA concedeu os direitos, o Japão deu um caminhão de dinheiro para a entidade, o contrato foi assinado e os japoneses deram um show de organização. Apoiados pela UEFA, pela Conmebol, pela federação local e principalmente pela Toyota, que tinha interesse de divulgar os seus carros fora do Oriente. Então aquele campeonato foi sensacional. O primeiro brasileiro a ganhar, o Flamengo de Zico, quem não lembra daquela máquina? O segundo, o Grêmio de Renato Portaluppi, um ponta-direita que ninguém conseguia parar. Ser campeão mundial no Japão virou o sonho de consumo de todo time brasileiro. E aqueles que conquistavam os títulos recebiam os troféus das mãos de fiscais e diretores da FIFA e eram consagrados como campeões mundiais. A imprensa toda assim os chamava, porque eles eram os vencedores da final do Mundial oficial da época. Tanto que Grêmio e Flamengo estamparam em seus estádios a placa campeão mundial e a FIFA nunca reclamou porque não tinha o que reclamar. Agora, se não fossem de fato, a FIFA não deixaria, porque ela não deixa nada que não seja do seu agrado, do seu consentimento.
A coisa deu tão certo, deu tanto dinheiro, que a FIFA, que gosta de dinheiro, não gosta de futebol, resolveu assumir a organização do evento porque aprendeu o caminho das pedras. E avisou o Japão que a partir do século XXI não renovaria o contrato. Como lançamento do novo campeonato mundial, com mais clubes, outras formas de disputar, ela fez um evento amistoso no Rio de Janeiro. Um evento experimental. Foi no início do ano, verão no hemisfério sul, vieram Manchester United e Real Madrid, jogadores de férias. Eram vistos tomando caipirinha em rodas de samba nos hotéis. Teve jogador que nem em campo entrou porque está queimado do sol. Corinthians, por ser o campeão brasileiro, e Vasco, por ser o time de Eurico Miranda, foram convidados. O Corinthians ganhou o título, mas a FIFA, ao término da competição, disse: o Corinthians não é campeão mundial, isso aqui é amistoso. O mundo caiu sobre ela. A pressão foi muito forte. Governo brasileiro, CBF, Conmebol, enfim, eles não aguentaram. E tiveram que voltar atrás e reconhecer o Corinthians como campeão mundial, mesmo sem, na época, ter ganho a Libertadores. Só que teria a disputa do Mundial entre o campeão da Libertadores e o campeão europeu no Japão no final do ano. Como a FIFA explicaria dois campeões num único ano, conquistando o título em competições diferentes? Aí o que eles fizeram? Disseram que o deles era o Mundial. Então o Corinthians era o campeão do mundo. O outro passaram a chamar de Copa Intercontinental. Um absurdo. Agora, absurdo maior foi que, mesmo na sequência, os Hurtados do Podrinho continuavam reconhecendo o Grêmio como campeão do mundo. E tinha uma raiva, um recalque disso terrível. Quando o seu time conquistou o título em 2006, aí, não, campeões do mundo somos só nós. O Grêmio é campeão intercontinental. Vejam que absurdo. É como se, a partir de amanhã, a FIFA criasse outra competição e desse para outra federação ou liga organizar. Todos os campeões mundiais anteriores já não seriam mais. Bom, basta o exemplo da Inglaterra. O Liverpool é o maior campeão inglês de todos os tempos. Só que a partir da década de 90, a competição passou a ser organizada pela Liga, deixou de chamar Campeonato Inglês e passou a ser chamado de Premier League. Ou seja, na lógica dos flautistas, o Liverpool nunca foi campeão inglês. Dá para entender? Bom, a outra é terrível. Grêmio não tem estádio. O Grêmio fez com a OS, ao construir a sua arena, um contrato de gestão. Deixa eu explicar. Acontece muito no universo hoteleiro. Os hotéis têm os seus donos, mas eles não sabem administrar, eles não querem administrar. O que eles fazem? Eles entregam a gestão para bandeiras. O que é uma bandeira? Blue Tree. Ou vocês acham que todos os hotéis Blue Trees pertencem à empresa? Não. A Blue Tree usa o equipamento, administra e ela paga um aluguel ao proprietário. Aluguel é a forma de falar, a forma leiga. O contrato de gestão que o Grêmio fez com a OAS foi similar. Porém, o Grêmio tinha uma dívida
pela construção do estádio. Então, ao invés dele receber dinheiro da OAS, toda a renda que a empreiteira conseguisse ao gerir o estádio seria abatida na dívida. Foi um bom negócio? Eu não acho. Eu não acho. O Grêmio é proprietário do seu estádio. Mas até valer o contrato de gestão, quem administra é a construtora. O COF também não concordou, considerou um péssimo negócio. Diz que a impressão que dava é que o Grêmio não era o dono do estádio. E ele tem razão. Só que não foi só o Grêmio que fez esse tipo de contrato. O próprio Internacional fez com o Andrade Gutierrez, claro. Proporções menores, que não era uma obra de um novo estádio, era um simples remendo. Mas Andrade Gutierrez, por gestão, explora 20 mil cadeiras e o estacionamento do Beira-Rio. E o que ela fatura é abatido na dívida da reforma. Faz parte do universo business. Pois bem, os surtados do Podrinho esqueceram o que fizeram os diretores colorados, pegaram o que falou o COF, inverteram o sentido e dizem: o presidente do Grêmio é que fala que o Grêmio não tem estádio, é inquilino, paga aluguel. Poxa. Bom, para terminar, aí o Grêmio subiu em nono e virou a mesa para voltar para a Série A. Cara, na época, o futebol brasileiro era uma bagunça. Com a Lei Pelé, os clubes ganharam o direito de eleger os cartolas da CBF. Antes era a Cartola que elegia a Cartola. Aí eles quiseram fazer média com vários clubes e criaram um novo regulamento que passaria a valer a partir do ano seguinte. Ou seja, no ano seguinte, 12 clubes subiriam para a primeira divisão e os dois últimos, os que deveriam ser rebaixados, permaneceriam, ou seja, 14 clubes a mais na primeira divisão. Voto garantido. E quando essa decisão foi tomada, não se sabia ainda quem seria o time rebaixado. Calhou de ser o Grêmio. E o Grêmio, claro, foi beneficiado. Mas dizer que foi o Grêmio que mudou o regulamento, ou seja, para o Grêmio subir, beneficiaram mais 13 clubes e inchar o campeonato. Não seria muito mais fácil chegar e dizer: o Grêmio não cai e pronto? Aí o que aconteceu? A década de 90 continuou, o Grêmio crescendo politicamente, COF comandando a Liga de Clubes, o Clube dos 13, que fatalmente terminaria com o reinado da Rede Globo e da CBF no organizar o Campeonato Brasileiro. Como acontece na Inglaterra, o Clube dos 13 assumiria a organização. Na época, o bambambam que mandava e desmandava é o Eurico Miranda, para tentar desmoralizar o COF, que era o presidente do Clube dos 13. Ele foi para a televisão e disse que ele ajudou o Grêmio a subir. Puta que pariu, e os colorados usam a mentira do maior salafrário da história do futebol brasileiro para dizer que o Grêmio virou a mesa. Cara, como é bom ser gremista. Eu sei que muitos deles não vão nem escutar esse vídeo. Vão continuar com a flauta burra? Ó. Mas as pessoas conscientes vão morrer de rir. Que várzea!